Aleluia! Cristo vive e que a maravilhosa graça e a paz do nosso Salvador bendito, que vive e reina pelos séculos dos séculos, esteja com cada coração. Somos bem-vindos a mais este encontro que se dá por ocasião do Dia do Senhor, neste domingo que é tão especial para toda a cristandade. O domingo da ressurreição, a festa da Páscoa cristã. Nele nós fazemos memória ao fato de que o nosso bendito Salvador, Jesus, o Cristo, foi morto na rude cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu, vivo está, e a sua vitória sobre a morte é penhor da nossa vitória também. Por isso estamos alegres e com os nossos corações em festa é que tomamos parte nesta santa celebração. Que as preocupações que eventualmente perpassam os nossos corações agora sejam postas de lado, que as nossas mentes e os nossos corações se voltem para contemplar o mistério do Deus vivo. E para tal, gozemos de um tempo de preparação, um tempo de introspecção, no qual somos guiados pela nossa querida organista Gisele Santana. Convido você a fechar os olhos. Nós vamos elevar o coração a Deus, vamos falar-lhe em oração, em espírito de adoração e louvor ao Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, nossos corações estão em festa e eivados de santa alegria que tomamos parte neste culto que é teu. Como é bom e como é agradável fazê-lo, Senhor. Sobretudo, em dia tão especial como este que nos deste, ocasião propícia para recordarmos aquilo que realizaste por meio de teu Filho amado e unigênito, nosso Salvador, que é Cristo Jesus, o Messias prometido, que vindo a este mundo experimentou as agruras do que é ser humano, padeceu qual pecador, ainda que pecador não fora, morreu a nossa morte na amarga cruz e sepultado foi, desceu ao Hades, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, vive e reina pelos séculos dos séculos, e o seu reino, que é de eternidade a eternidade, jamais terá fim. Inspirados por
todas estas coisas maravilhosas que realizas e o fazes em favor de nós, o teu povo, é que te adoramos e louvamos. Bendizemos-te e exaltamos-te o nome, Senhor, cantando a glória das tuas maravilhas e de tudo isto que és e fazes em favor dos que são teus. Recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Nós te suplicamos, pois tudo o que fazemos, fazemos na mediação do Salvador bendito, que é Cristo Jesus, o Messias prometido. Amém. Neste momento eu convido você, meu irmão ou minha irmã, a tomar sua Bíblia e fazermos juntos a leitura do Salmo 114, salmo indicado pelo nosso lecionário cristão para este primeiro domingo da Páscoa, domingo da ressurreição. Salmo 114, faremos a leitura de todo ele. Assim diz a palavra do Senhor. Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Bendita seja a leitura da palavra do Senhor. Neste tempo, meu irmão e minha irmã, eu te convido à oração, a olhar para dentro, a trazer à memória aqueles pecados, aquelas transgressões que inevitavelmente cometemos na jornada da fé. Como o texto que nós lemos, nós somos chamados, nós somos convocados a ir em confiança a esse Deus que intervém na nossa vida. O Deus que livrou o povo de Israel, que desbaratou os inimigos, mas que está pronto a perdoar os nossos pecados. Faça isso. Se você puder, dobre seu joelho, traga a memória e confesse, certos que o perdão de Deus vem. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, muito nos alegramos em Ti, por força do dom da vida que nos tens outorgado por meio de Cristo Jesus. Através do Teu Filho unigênito, que morreu em nosso lugar e pagou pela nossa redenção o sobremodo elevado preço do Seu sangue, hoje somos libertos dos grilhões do pecado e da morte e podemos usufruir da vida verdadeira, plena e abundante que só Tu tens para nos dar. Te bendizemos, Senhor, pois hoje se renova em nossas mentes e em nossos corações a memória deste acontecimento crucial que marca de modo cabal, definitivo a história de todo o mundo e a nossa em particular também. E te rogamos que estejas sempre conosco, ajudando-nos a fazermos de nossas vidas um eloquente e vívido testemunho acerca do Deus vivo que opera por meio de Cristo Jesus e na força do Espírito Santo alcança o coração dos homens e outorga-lhes salvação. Essa é a oração que te fazemos, no nome santo do Teu Filho bendito, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Ouviremos agora o coro Aideia Moraes apresentando o Rei Triunfante com a participação especialíssima do coro de crianças, com a preparação da maestrina Rafaela Teodoro, acompanhamento de Gisele Santana ao piano e Leandro Azeredo na bateria. Ouçamos.
que darei eu pelos muitos benefícios que o Senhor tem derramado sobre minha vida? Momento de consagração de vidas, momento do ofertório. Você é convidado, meu irmão e minha irmã, a neste momento responder em fé com seus dízimos e ofertas o que o Senhor já tem feito na sua vida. Nesse ato, nós dizemos de maneira concreta que dependemos do Deus de toda provisão e respondemos com fé e compromisso pelas bênçãos que Ele já tem derramado sobre nossas vidas. Você pode fazer, além dos meios físicos, também pelos meios digitais, fazendo a sua transferência, o seu depósito, o seu Pix. E as informações estão aí em tela. E neste momento também oraremos, dedicando nossos dízimos e nossas ofertas. Graças te damos, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Senhor, Tu tens sido Deus de toda provisão em nossa vida. E nós queremos, neste momento, consagrar nossos dízimos e ofertas, expressão de gratidão, demonstração de fé ao Senhor que tem cuidado, direcionado, dirigido a nossa história. Recebe, Senhor, nossos dízimos e ofertas. Recebe, Senhor Deus, e dá-nos sabedoria no bom emprego destes recursos. No nome de Cristo Jesus, amém. Chegado o momento de lermos a palavra de Deus. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 1 a 8. Diz assim o Evangelho de Jesus Cristo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Cristo vive! Aleluia! Sim, hoje é domingo de Páscoa, é dia de celebrar esse Cristo vivo, que morreu sim, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. E isso dá razão à nossa fé. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É dia de celebração, é dia de entender o amor de Deus de uma forma extraordinária, tão grande e tão extraordinário que vence a morte e gera vida e vida abundante. Mas é interessante saber também que este dia, para ser celebrado, precisa ser lembrado daquilo que aconteceu na sexta-feira da paixão, a morte. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos conduzir para o túmulo. Imagine-se dessa forma. Nós entramos a semana, no domingo de Ramos, caminhamos através das ruas de Jerusalém, onde Jesus fora aclamado. Passamos pelo momento onde a multidão grita: crucifica-o, crucificam. Seguimos em frente e acompanhamos Jesus carregando o madeiro até o Gólgota, onde lá é finalmente crucificado e morre. Daí, nós seguimos agora para o túmulo. E paramos diante dele. O texto que nós acabamos de ler, ele traz isso. Jesus já morreu, foi sepultado. E diz o texto que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro ainda de madrugada. Ou seja, dá essa ideia de urgência. Nem esperou o dia amanhecer e já saiu para o túmulo para saber o que havia acontecido. E chegando lá, ela dá de cara com a pedra fora do lugar. Os túmulos daquela época eram escavações na rocha e se colocava uma pedra na frente. E ela chega lá e a pedra está fora do lugar, está deslocada. E aquilo deve ter feito muitas coisas passarem na sua mente, e ela retorna e vai correndo e chama dois outros discípulos, Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, que nós costumamos identificar com o próprio
autor do Evangelho, João. E eles correm e vão até lá, dentro do sepulcro, param, observam e não há corpo lá dentro. Observam os panos, percebem que está tudo arrumado, mas não há corpo. Imagine-se bem nessa condição. Homens que viveram com Jesus uma boa parte do tempo. Foram chamados por ele, caminharam ao seu lado, viram coisas extraordinárias e agora foram ao sepulcro e não encontram o corpo de seu Senhor. À primeira vista, completamente difícil de se entender e a ideia da ressurreição dificilmente passou pela mente. Talvez tenham pensado, roubaram o corpo do meu Senhor, o que fizeram com ele? Onde ele estaria? O túmulo. O túmulo parece atrair a atenção de todos. E é ali que vai culminar a história. Pode ser de fracasso ou de sucesso, de derrota ou de vitória. O primeiro aspecto que eu quero pensar com você a respeito dessa passagem é exatamente o aspecto da derrota. Eu quero que você imagine os discípulos, Maria Madalena, todos preocupados, sofridos, afinal de contas, seu mestre havia morrido. E agora, quando estão lá, preparados para cumprir os ritos fúnebres, não encontram um corpo. Como a mente deve ter girado? O que deve ter passado por ela? Afinal de contas, quem teria tirado o corpo dali? Por que o fizera? Que maldade! Que crueldade! Não bastara tê-lo crucificado, não bastara tê-lo escarnecido, ter furado a sua fronte com uma coroa de espinhos, não bastara ter cravado os seus braços no madeiro, ainda precisam roubar-lhe o corpo? É difícil entender o que se passara na mente, mas é fácil perceber que deveriam estar bem confusos. A nossa vida, às vezes, também é assim. As circunstâncias, aquilo que nós conseguimos apreender do ambiente, as situações que vivemos, nos emitem sinais que nos levam a pensar no fracasso. Que a nossa vida é, sim, de derrota em derrota, de insucesso a insucesso. A vida de Jesus tinha sido gloriosa, olhando de um ponto de vista do homem que fazia milagres. Mas parece que ela culminou numa retumbante derrota. Pois, afinal de contas, ressuscitara outros, mas morrera. Curara cegos, fizeram paralítico andar, mas agora teve os seus movimentos restringidos na cruz, que é vergonha e maldição. Deve ter sido um momento difícil para os discípulos. Seu mestre, que fizera coisas extraordinárias, que lhes fizera mudar de vida, homens que abandonaram sua profissão e seguiram o mestre e viram coisas que os nossos olhos não viram. Agora se encontram diante de uma sepultura, onde tudo indica fracasso, onde tudo indica derrota. Às vezes nos sentimos assim. Olhamos para nós mesmos, para as nossas próprias vidas, imaginamos que as coisas que queremos, que normalmente podem dar certo ou não, e temos aquele sabor de que parece que somos fracassados. Diante dos problemas da vida, parece que nem tudo valeu a pena, pois, afinal de contas, a derrota está aí, pedindo passagem. Deve ter sido um momento difícil para aqueles homens. Assim como às vezes é para mim e para você. De fato, na vida, essas coisas acontecem.
Nem tudo são flores, como se diz por aí. Nem tudo é um mar de rosas. Mas nós não podemos nos esquecer que também nem tudo é o que aparenta ser. Sim, nós imaginamos que nos cenários que enfrentamos no nosso cotidiano, as indicações, os sinais que aparecem dizem respeito a fracasso e a derrota, e tentamos pautar a nossa existência nessas coisas. Quando, na realidade, o túmulo vazio expressava algo muito maior. Fugia da derrota e do insucesso. Pelo contrário, apontava para a vitória. Sim, este é o outro polo a se enxergar um túmulo. O túmulo vazio era muito mais do que o fim de tudo. Era muito maior do que apenas a vitória da morte, da brutalidade, da injustiça, das forças do mal. O túmulo vazio era a vitória completa. O túmulo vazio expressava um retumbante sucesso do plano de redenção de Deus. Sim, aquele que fora enviado ao mundo como o Messias escolhido cumprira cabalmente o plano de salvação. E a morte não lhe pôde conter, afinal de contas, ele ressurgiu. Aleluia! Sim, o túmulo vazio é a expressão do poder e do amor do Senhor. Cristo ressurgiu dos mortos. Por isso não foi achado lá. Por isso o corpo não estava lá. Por isso que os discípulos, ao enxergarem aquilo, depois de algum tempo, o texto diz que eles creram. Você também pode ser assim. A sua vida é uma vida vitoriosa, pois, afinal de contas, você é mais que vencedor por Cristo Jesus. Não pela sua força, pela sua capacidade intelectual, nem por aquilo que você pode produzir, mas pelo Cristo vivo e ressurreto, que nos legou a sua própria vitória, a vitória sobre a morte, e nos legou a vida eterna. Vida eterna, que só pode ser concebida e concedida por aquele que é eterno. Sim, aquele que veio dar vida e vida abundante, que veio nos preencher com a água viva, que veio nos fazer eternos. Diante das dificuldades que você enfrenta na vida, lembre-se, você é vitorioso. Cristo ressuscitou. Diante dos problemas, diante dos sinais que querem dizer que você é fracassado ou derrotado, lembre-se que as aparências enganam. O túmulo mostrou que Cristo ressurgiu. Eu e você, lavados pelo sangue do Cordeiro, remidos de nossos pecados, vivemos para a glória de Deus e celebramos a Páscoa com toda a intensidade, pois a vida abundante habita em nós. E não há nada na nossa vida que esteja, de fato, morto, pois Cristo vivificou todas as coisas. E nós fomos feitos novas criaturas por Jesus. Celebre a Páscoa, celebre a vida, celebre o Cristo ressurreto que está conosco em todo o tempo. Deus te abençoe. Chegamos aos momentos finais da celebração, trazendo a você algumas comunicações importantes. E o que eu quero destacar é que estamos hoje no domingo da ressurreição, na festa da Páscoa cristã. E conforme a nossa tradição, segundo aquilo que fazemos todos os anos, hoje, aqui na nossa igreja, de forma presencial, abrimos os trabalhos do dia em volta da mesa. E mesa farta para o nosso tão aguardado café da Páscoa. A mesa
aposta é resultado do esforço de cada família que traz consigo algo para compartilhar. E nessa maravilhosa partilha, vivenciamos a comunhão que nos foi dada por Cristo Jesus, uma vez que unidos fomos pelos laços da cruz. Parte de tudo aquilo que é trazido é separado. Não me refiro a sobras, mas uma porção de tudo que chega é reservada para um grupo muito especial. Os residentes de uma instituição beneficente que há anos é apoiada pela nossa igreja e que dessa forma poderão participar conosco desse momento de confraternização, ainda que distantes estejam fisicamente. Estou me referindo ao Clube dos Paraplégicos, uma instituição situada na zona norte da nossa cidade, no bairro da Piedade, dedicada ao amparo e ao acolhimento de cadeirantes carentes. Venha estar conosco, se puder fazê-lo, às 9h30 da manhã, aqui na nossa igreja, Café da Páscoa. E, na sequência, às 10h30, a celebração do Culto do Senhor, com o Coro Aideia Moraes e toda a comunidade reunida. Estaremos cantando Aleluia, pois Cristo vive. Ouviremos ainda as participações do coro adulto e do coro de crianças, que preparou um repertório muito especial para nós nesta ocasião. Tome parte na celebração, traga amigos e familiares e seja você também abençoado e um abençoador. Eu estarei aqui, eu espero por você. Rua Barata Ribeiro, 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Chegamos ao término desta liturgia. Eu convido você à oração final. Nós vamos orar como aprendemos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. De olhos fechados, corações unidos, numa só voz, numa só corrente de fé, dizemos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.